Os escoteiros do Brasil, com apoio da Labre Nacional e através da Equipe Nacional de Radioescotismo, apresentam Curso Preparatório para Exames do Serviço de Radioamador. Frequências dos radioamadores, aula 8. As faixas mais comuns do serviço de radioamador é o que veremos primeiro. Quais são essas faixas? 160, 80, 40, 20, 15 e 10 metros. A maior parte dos rádios de radioamador tem exatamente essas bandas colocadas lá em HF, ou seja, 160, 80, 40, 20, 15 e 10. Ou vai aparecer 1.8, 3.5, 7, 14, 21 e 28. Outras bandas, 6 metros, 2 metros e 70 centímetros, 0,7 metros, que é conhecida também como UHF. Nossa, mas como eu vou lembrar de todas essas frequências? Vou te ajudar. Nós vamos calcular, basicamente, aproximadamente, 280 dividido pela frequência em MHz. Por exemplo, 280 dividido por 7 dá 40 metros, é a faixa dos 40 metros. Olha lá, 40 metros, 7 MHz. Se eu fizer ao contrário, 280 dividido por 40 dá 7 MHz, ou seja, 7 MHz, 40 metros. O radioamador da classe C, ele pode operar em muitas frequências e também de diversas formas. Vamos ver. Em 160 e 80 metros pode operar fonia. Quando eu coloco fonia, eu quero dizer que a principal identificação que eu estou dando aqui é fonia. Quando eu falo que pode operar em fonia, pode operar, na verdade, todos os modos, como vemos ao lado ali, ó, todos e todos. São todos os modos. Mas para a gente guardar melhor, fonia para a classe C pode ser em 160 e 80, 10 metros, 6 metros, 2 metros e 70 centímetros. Para a classe B, o que aumenta? Aumenta operar em fonia nos 40 metros e operar fonia nos 15 metros. Para a classe A, aumenta a banda dos 20 metros. Mais para frente, nós veremos por que a banda dos 20 metros. Voltando à ideia de como lembrar da QRG, ou seja, dessa variação de frequências, dessas frequências que estão sendo possíveis de ser utilizadas pelos radioamadores. Vamos lembrar QRG, que roda e gira o dial do rádio, então acha a frequência. Vamos usar como base para tudo a banda dos 40 metros, 7 MHz. Isso você vai precisar se lembrar. Lembrar de fazer a conta, 280 por 7 dá 40 ou 280 por 40 dá 7. Quanto maior a onda, menor a frequência. Se eu aumentar a banda de 40 para 80, eu vou multiplicar por 2. Então, na frequência, ela diminui quanto maior a onda. Então, eu divido por 2. Fica 3,5. 160, divido por 2, 1,8. E para 40 metros, ir para 20 metros. Se eu for dividir por 2 o comprimento de onda, eu vou multiplicar por 2 a frequência. Olha lá, 14 MHz, vezes 3, 21 MHz para 15 metros, vezes 4, 28 MHz para os 10 metros. Vezes 20 vezes, eu chego a 140 MHz ou 144, que é a faixa dos 2 metros. Veja, de 40 para 2 eu dividi por 20. De 7 para 140 eu multipliquei por 20. 144 MHz é a faixa dos 2 metros. Ainda temos 50 MHz, que é a faixa dos 6 metros, e 440 MHz, que é a faixa de UHF ou 70 centímetros. Dá para lembrar fácil. QRG, a base é o 7. Dividiu por 2, 3,5. Dividiu por 2, 1,8. 1,75 aproxima 1,8. Multiplicou por 2, 14. Por 3, 21. Por 4, 28. E por 20, 140. 144 MHz. Ainda tem a faixa dos 6 metros, que é 50 MHz, e a do UHF, que é de 440 MHz. Ou seja, é muita coisa para falar para um radioamador. Vamos ver especificamente a classe C. 160 metros, 1.8. O radioamador classe C pode operar todos os modos em 160, 80, 10, 6, 2,
1,3 metros, 70 centímetros, 33 centímetros, 23 centímetros, 13 centímetros, 9 centímetros, 5 centímetros e 3 centímetros. É coisa que não acaba mais. Porém, em 40 e 15 metros, o radioamador da classe C também pode operar em telegrafia. Após o exame da classe B, pode-se operar fonia em 40 metros e 15 metros. Então esse é o acréscimo para a estação da classe B, 40 e 15 metros. Após o exame da classe A, pode-se operar fonia e especialmente em 20 metros, mas tem mais. Tem a faixa dos 30 metros, dos 20 metros, 17 metros e 14 metros. Todas essas faixas a gente consegue fazer bons contatos. O radioamador da classe A pode operar em todas as faixas e frequências. Isso quer dizer o quê? Quando eu entrei na classe C, eu tinha uma série de frequências que poderia operar. Fui para a classe B, aumentei 40 metros e 15 metros e mantive as outras. Para a classe A, mantenho todas as outras e ainda incluo 30, 20, 17 e 14 metros. Baseiem-se nas faixas mais comuns para saber a classe autorizada, por exemplo, especificamente numa questão de prova. Limites de potência. A potência de saída do transmissor de uma estação classe A está limitada a 1000 watts RMS, exceto na faixa de frequência que compreende de 10.138 a 10.150, é a faixa dos 30 metros, onde a potência está limitada a 200 watts. A potência para a classe B também é 1000 watts, exceto na faixa dos 10 metros de 28.000 a 28.500 e também na faixa de 29.300 a 29.510, que também é dos 10 metros, mas que deve estar limitada a 100 watts RMS. Essa frequência de 29.300 a 29.510 é reservada para comunicados via satélites. A potência de saída no transmissor de radioamador classe C está limitada a 100 watts RMS. E a potência de saída no transmissor de uma estação repetidora do serviço radioamador também está limitada a 100 watts. Atenção, vamos lembrar a legislação, a potência máxima depende da classe do operador e não da estação. Um radioamador classe A operando uma estação da classe C deve se limitar aos 100 watts autorizados para a classe C. Um radioamador classe C operando uma estação de um radioamador classe A deve se limitar a operar no máximo com 100 watts de potência, que é o limite da sua licença. Agora vamos ver rapidamente um pouquinho de cada uma das faixas. 160 metros, todas as classes. É uma faixa com pouco uso e antenas muito grandes. Pouco uso se comparada às demais, mas é uma faixa desafiadora. Normalmente as bandas de HF podem receber a operação de CW na faixa toda, mas existem alguns espaços convencionados apenas para CW, de 1800 a 1810. Também existe um espaço determinado para emissões pilotos, de 1809 a 1810. De 1810 a 1820, modos experimentais. De 1810 a 1850, todos os modos fonia, AM e SSB. E a faixa dos 80 metros? Todas as classes. É uma faixa com muito uso e antenas grandes. Comunicados são realizados a média distância. É lógico, quanto melhor a antena, melhor a performance da estação. Mais uma vez, HF de 3.500 a 3.800, CW é autorizado na faixa toda, mas existe o pedacinho de 3.500 a 3.525 que é para CW. E depois, todos os outros modos são determinados por lei, o que é que se pode usar em cada um dos lugares. Então, de 3.625 a 3.780 é para a fonia AM/SSB. E de 3.780 a 3.800 fica um uso exclusivo para a fonia SSB-DX, comunicado a longa distância. Faixa dos 40 metros. O classe C opera até 7.040 em telegrafia. O classe B pode operar toda a faixa, e essa é uma faixa com muito uso. As antenas são médias, não são muito grandes.
Os comunicados são de médias e longas distâncias. Lembrando, mais uma vez, boas antenas resultam em bons comunicados. Quanto melhores as condições da estação, melhores os comunicados que você vai fazer. CW na faixa toda, um pedacinho exclusivo para telegrafia, de 7.000 a 7.035. Existe um pedaço exclusivo para os DX, de 7.040 a 7.050, fonia DX. Depois o restante da faixa, até os 7.300, você pode operar fonia, AM, SSB, há uma série de usos diferentes para módulos experimentais e tudo mais. De 7.200 a 7.300 é que se concentram as estações de amplitude modulada. Inclusive, de 7.150 a 7.200, amplitude modulada AM é prioritário. 30 metros é uma faixa exclusiva para a classe A. Pode ser operado todos os modos. 20 metros, faixa exclusiva da classe A. A faixa com muito uso, comunicados internacionais ao longo de todas as 24 horas praticamente, e as antenas são pequenas. Também existe a orientação para usar CW, pode ser toda a faixa, mas tem um pedacinho destinado à telegrafia, de 14.000 a 14.060. Depois, cada uma das outras formas de você trabalhar a estação de rádio amador, chamados modos, tem a sua determinação, sendo que de 14.115 a 14.350, fonia, AM e SSB e modos experimentais. 17 metros, também exclusivo da classe A, um espaço para telegrafia, dados de teletipo, fonia SSB, prioritariamente de 18.110 a 18.168. 15 metros, o classe C opera até 21.150 em telegrafia. A faixa dos 15 metros é também uma faixa que apresenta excelentes comunicados internacionais. As antenas são pequenas, a propagação é um pouco mais variável do que em 20 metros, mas o classe B pode operar até 21.300 e o classe A pode operar até 21.345. Cada um dos trechos da faixa também é destinado a um determinado tipo de emissão, um modo de emissão. 11 metros. Opa, isso não é radioamador. Não é radioamador, mas é um serviço de telecomunicações. E é bom que você saiba que da frequência de 26.960 até 27.610, faixa do cidadão, ou CB, Citizen Band, faixa do cidadão. Não é radioamador, mas é um serviço que é muito utilizado. Normalmente os rádios têm canais. Você ajusta um determinado canal para se comunicar. Como os radioamadores também trabalham em situações de emergência, o canal de 27.065 kHz ao canal 9 é destinado à emergência. E o canal 19 é mais utilizado em rodovias, 27.185. São muitos os caminhoneiros que utilizam do recurso dessa forma de comunicação. 12 metros. Classe C pode operar toda a faixa, mais uma vez especificando cada uma das partes destinadas a um determinado tipo de operação. Isso está na legislação, mas é bom você dar uma olhadinha como está vendo aqui agora. Faixa dos 10 metros. O classe C opera toda a faixa, o classe B opera toda a faixa, é limitado também a 100 watts. É uma faixa que serve para curtas distâncias, você fala pertinho ou então bem longe. É muito fácil fazer comunicados internacionais na faixa dos 10 metros. E você vê que a faixa também é toda picada no sentido de dar oportunidade a cada um dos modos que utilizam os radioamadores para que eles tenham espaço na faixa e possam operar tranquilamente. Mas olha, essa é uma excelente faixa para o radioamador da classe C. 6 metros. Todas as classes também. Aqui passa a existir uma possibilidade interessante, que é o uso de repetidoras. Mas, além disso, a faixa de 6 metros ela é estranha, porque de repente, de uma hora para outra, abre a propagação e você fala muito longe, faz cada comunicado maravilhoso. Então é uma faixa que também tem antena pequena, muito fácil de trabalhar. Porém, é mais difícil você encontrar o momento certo da propagação aberta. VHF, 2 metros. A maior parte dos HTs, desses radinhos de mão que nós vemos, são rádios que utilizam a faixa dos 2 metros.
Pode ser operado em FM, SSB, diversos modos, há várias subdivisões também. Há inclusive na legislação que frequências são utilizadas para repetidores ou para comunicados diretos ou simplex. Da mesma forma, a faixa de UHF, os 70 centímetros. Muitos equipamentos hoje trazem as duas bandas, VHF e UHF. De 430 a 440 também são muitas subdivisões. São comunicados tanto em 2 metros como 70 centímetros a curta distância, a não ser que haja o uso de repetidores ou então uma grande abertura de propagação. Repetindo, são faixas usadas com repetidores, simplex, radiocontrole, PRS, satélite, FM, SSB e muito mais. Vamos fazer um resumo? Bandas. Múltiplos de 7. Quanto maior a onda, menor a frequência. Então, seja, você dividindo o 7 por 2, se aumenta o comprimento da onda. Então, 7 por 2, 3,5, 80 metros. Por 4, 1,75 ou 1,8 aproximado, 160 metros. Quanto menor a onda, maior a frequência. Se eu divido 40 metros por 2, dá 20, 14 MHz. 7 vezes 3, 21 MHz, 15 metros. 7 vezes 4, 28, 10 metros. Classe C. Muitas faixas para falar, para pegar experiência e para se divertir. Classe B aumenta apenas 40 e 15 metros, mas são faixas fantásticas. Classe A aumenta especialmente os 20 metros, mas também as faixas de 30, 17 e 14 metros. Está perto ali dos 15 metros. Potências. Classe C 100 watts, B 1000 watts, A 1000 watts são as máximas. Cuidado! Em 10 e 15 metros, o classe B só pode operar até 100 watts de potência. 11 metros. Faixa do cidadão não é faixa de rádio amador, mas trata-se de outro excelente serviço de telecomunicações usado mundialmente. Também é conhecido como Citizen Band, ou CB. Não tem restrições comerciais e é muito utilizado por caminhoneiros e outros aficionados da telecomunicação. Não requer exame, é só requerida uma licença. É bom saber. LABRE, Liga de Amadores Brasileiros de Radioemissão. Fundada em 2 de fevereiro de 1934, é a Associação Nacional de Radioamadores. Ela é filantrópica, sem fins econômicos ou financeiros, ou seja, sem fins lucrativos, e de utilidade pública. Filiada à International Amateur Radio Union, IARU, é reconhecida como a Associação de Radioamadores do Brasil, por portaria do Ministério das Comunicações. É reconhecida também de utilidade pública pelo Ministério da Justiça, é integrante do Sistema Nacional de Defesa Civil através da RENER, Rede Nacional de Emergência de Radioamadores, criada pelo Ministério da Integração Nacional. Ser sócio da LABRE é quase um dever de todo radioamador, já que é a LABRE quem defende os nossos direitos e as nossas faixas, dá suporte também em questões legais e, além de tudo, ainda faz tráfego de cartões QSLs mundialmente. Então, a pessoa que quer falar internacionalmente, ela vai fazer o seu cartão QSL e, sendo associado à LABRE, a própria LABRE remete o cartão QSL e depois recebe o cartão QSL do exterior. Vale a pena você conhecer a LABRE e vale a pena você ajudar a valorizar o trabalho da LABRE associando-se a ela. Para maiores informações, visite o site www.labre.org.br. Terminamos por aqui mais uma aula do curso preparatório para exames do Serviço de Radioamador. Frequências dos radioamadores. Este é o final da aula 8. Esperamos que vocês tenham gostado, aproveitado e se preparado um pouco melhor para os exames. Sempre alerta para servir o melhor possível.